Existe algo controlando grande parte da sua vida, sem que você perceba. Não são suas decisões conscientes, não é a sua motivação, muito menos a sua força de vontade. São os seus hábitos, aquilo que você faz no automático, sem pensar, sem questionar, sem esforço. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. A sua vida atual é o resultado direto dos seus hábitos, não das suas intenções, não dos seus planos, mas daquilo que você repete todos os dias. Porque o cérebro humano funciona de uma forma muito específica. Ele está constantemente tentando economizar energia. Pensar exige esforço, decidir exige energia, e o cérebro quer evitar isso sempre que possível. Então ele cria atalhos, automatiza comportamentos, transforma ações repetidas em padrões automáticos. E é exatamente isso que são hábitos, comportamentos que foram repetidos tantas vezes que não precisam mais de decisão consciente. Mas como isso acontece? Como algo que no início exige esforço se transforma em algo automático? Tudo começa com um ciclo, um padrão simples, mas extremamente poderoso. Gatilho, ação, recompensa. Primeiro, existe um gatilho, algo que ativa o comportamento. Pode ser um horário, um lugar, uma emoção, uma situação, algo que sinaliza para o cérebro: é hora de fazer isso. Depois vem a ação, o comportamento em si, aquilo que você faz. E por último, a recompensa, algo que o cérebro interpreta como positivo. Prazer, alívio, satisfação. E é essa recompensa que fecha o ciclo, porque o cérebro registra: isso vale a pena repetir. E quanto mais esse ciclo se repete, mais forte ele se torna, até que chega um ponto em que o gatilho sozinho já ativa o comportamento, sem esforço, sem resistência, automático. Agora, aqui está o ponto mais importante. O cérebro não diferencia hábitos bons de hábitos ruins. Ele só aprende o que é repetido e recompensado. Se algo te dá prazer imediato ou alívio, mesmo que seja prejudicial a longo prazo, o cérebro vai registrar como algo positivo e vai querer repetir. É por isso que hábitos negativos são tão fáceis de criar e hábitos positivos parecem tão difíceis. Porque muitos hábitos negativos oferecem recompensa imediata, enquanto hábitos positivos exigem esforço antes da recompensa, e o cérebro prefere o que é imediato. Isso envolve um sistema chamado sistema dopaminérgico. A dopamina não é apenas o hormônio do prazer, ela está muito mais ligada à antecipação da recompensa, ao desejo, à motivação para agir. Quando você faz algo que gera dopamina, seu cérebro marca aquilo como relevante, importante e digno de repetição. Agora pensa nisso. Cada vez que você pega o celular sem pensar, cada vez que adia algo importante, cada vez que escolhe o caminho mais fácil, se existe uma recompensa ali, você está reforçando um hábito, mesmo que não perceba, e com o tempo, isso se transforma em padrão. E padrões definem sua vida. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Os hábitos não são apenas comportamentos, eles moldam a sua identidade, porque aquilo que você faz repetidamente começa a definir quem você acredita que é. Se você constantemente adia, você começa a se ver como alguém que procrastina. Se você evita desafios, você começa a se ver como alguém que não consegue. Mas isso não é quem você é apenas o resultado de padrões repetidos. E padrões podem ser mudados, mas não da forma que a maioria das pessoas tenta. O erro mais comum é tentar mudar o hábito diretamente, forçar comportamento, depender de motivação, tentar parar de fazer algo. Mas o cérebro não responde bem a isso. Porque o hábito não é só a ação, é o ciclo inteiro. Se você não muda o gatilho ou a recompensa, o comportamento tende a voltar. Então, como mudar um hábito de verdade? Primeiro,
Você precisa identificar o gatilho. O que vem antes do comportamento? É o tédio, ansiedade, cansaço, um ambiente específico? Sem identificar isso, você está tentando mudar algo no escuro. Segundo, você precisa entender a recompensa. O que aquele comportamento está te dando? Alívio, prazer, distração? Porque no fundo, todo hábito atende a uma necessidade, mesmo os negativos. Terceiro, você substitui a ação. Não tenta eliminar, substitui. Mantém o gatilho, mantém a recompensa, mas muda o comportamento. Por exemplo, se você pega o celular por tédio, você pode substituir por outra ação que também te dê estímulo. Se você evita algo por ansiedade, pode aprender a lidar com essa sensação de outra forma. O cérebro aceita substituição muito melhor do que eliminação. Agora existe outro fator essencial: repetição. Não existe mudança de hábito sem repetição. Não é sobre fazer uma vez, é sobre fazer várias, mesmo sem vontade, mesmo sem resultado imediato, porque o cérebro aprende com frequência e não com intensidade. Outro ponto importante: ambiente. O ambiente molda hábitos de forma silenciosa. Se tudo ao seu redor facilita um comportamento, você vai fazer. Se dificulta, você tende a evitar. Então, uma das formas mais inteligentes de mudar hábitos é ajustar o ambiente, deixar o comportamento positivo mais fácil e o negativo mais difícil. Isso reduz a dependência de força de vontade. Agora existe algo que poucas pessoas entendem. No começo, mudar um hábito é desconfortável, porque você está indo contra um padrão já consolidado. O cérebro resiste, tenta te puxar de volta, mas isso não é um sinal de que está errado, é um sinal de que está funcionando, porque você está criando algo novo. E tudo que é novo exige energia, mas com o tempo, isso muda. O que antes exigia esforço começa a ficar mais fácil, até que se torna automático, e é nesse momento que você realmente mudou. Agora pensa nisso. Se seus hábitos atuais te trouxeram até aqui, o que acontece se você muda o que repete todos os dias? Sua vida muda junto, não de forma instantânea, mas de forma inevitável, porque você não precisa de uma grande transformação. Você precisa de pequenas mudanças, consistentes, e talvez essa seja a parte mais libertadora de todas. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa começar com um hábito, uma ação, um novo padrão e repetir. Repetir até que isso faça parte de quem você é, porque no final, você não é definido pelo que quer. Você é definido pelo que repete, e o seu cérebro está sempre aprendendo com isso, todos os dias, em cada escolha, em cada ação, em cada momento em que você decide o que fazer. Então, a pergunta é simples: que tipo de padrão você está reforçando? Porque o seu futuro não é um evento, é um reflexo dos seus hábitos, e isso começa agora. Aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta, ela acontece aos poucos. Evolua, um passo de cada vez.